Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: as coisas ficam bem não porque acontece o que nós queremos, mas porque Deus está conosco. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo o mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela Sua presença. Dai-nos entendimento, Senhor, fazemos que consiga nos aceitar tudo aquilo que nós não podemos, que a Sua presença possa ser sentida, pois nós Te amamos, confiamos, louvamos e bendizemos, pois somente Tu é o nosso Deus. Tem gente que se alegra muito quando recebe uma boa notícia. Porém, quando essa notícia não chega ou as coisas não saem da forma que ela quer, acaba de se tornar o pior dia do mundo. E quantos dias podemos ter boas notícias e quantos dias as coisas vão acontecer exatamente como nós queremos? Se a gente viver dessa forma, apenas de acontecimentos, certamente que na maior parte do tempo nós estaremos tristes. E nem todas as pessoas sabem lidar com a frustração. Algumas pessoas, quando algo não sai como quer, elas simplesmente vão beber, vão lá usar aquilo que tiver que usar, ou de repente vai trair e vai fazer alguma coisa para extravasar. Vai falar mal dos outros, vai ser grosso, não sei. A frustração, ela se manifesta de diversas formas. Só que uma coisa que a frustração não consegue fazer é ficar parada e ficar quieta. Ela precisa extravasar. Não é à toa que depois de uma semana, digamos que difícil, as pessoas sentem a necessidade de chegar a um final de semana onde ela pode simplesmente beber tudo que for necessário para simplesmente apagar, passar uma borracha naquela semana. Ao invés dela se preparar para a próxima semana, muito pelo contrário, ela simplesmente destrói a oportunidade que ela tem. Se você parar um pouquinho para prestar atenção nas coisas que já aconteceram na sua vida, a maior parte das coisas que já aconteceram, você sentiu medo que elas acontecessem. Então, de alguma forma, Deus ele já vinha colocando no seu coração sobre aquilo. Só que você, ao invés de se preparar para passar por aquilo, você teria que passar por aquilo. Aquilo faz parte do seu propósito, do seu amadurecimento. Não, você simplesmente quis negar aquilo como se aquilo nunca fosse acontecer. E quando aquilo aconteceu, você simplesmente não estava pronto. Desde que Jesus ele veio nos visitar, ele sabia que ele seria crucificado. Isso é algo que não teria o que ele pudesse fazer para evitar. Mas isso não tira de Jesus ou dos sentimentos dele toda a carga de passar e sofrer tudo isso. Deus não removeu dele a capacidade de sentir. Ele não passou pela crucificação sabendo que aquilo não iria causar dor. Muito pelo contrário, na palavra de Deus diz que ele suou sangue, que ele sentiu angústia, e momentos antes dele ser entregue por um amigo, Judas, ele chamou os outros discípulos para estar orando junto com ele, Pedro, Tiago e João, e ele falou: olha, eu vou orar ali para frente, fica vigiando aqui. E Jesus foi, e essas palavras que eu vou ler agora foi a oração de Jesus. Marcos 15, versículo 36. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Você sabe o que é Abba, Pai? É uma expressão para paizinho. Nesse momento, Jesus não estava tratando Deus como se fosse um carrasco. Ele continua mantendo o mesmo amor e o mesmo respeito. E ele entendeu uma coisa que é fundamental: tudo te é possível.
para Deus tudo é possível. Se não aconteceu da forma que você acha, é porque não é para acontecer. Não é porque Deus não tem poder, não é porque Deus não te ama, não é porque Deus nada. É porque não é para acontecer. E Jesus, ele foi lá e dizendo, olha, afasta de mim este cálice. Tira de mim esse medo, tira de mim essa angústia, tira de mim essa ansiedade e tudo aquilo para mim poder passar por essa hora. Mas ele não negou de passar, que seja feita a tua vontade. Jesus não pediu para Deus evitar que aquilo acontecesse, mas pediu para que ele suportasse aquilo que teria que acontecer, porque ele estava sofrendo antes daquilo acontecer. E quantas vezes nós não ficamos sofrendo por antecipação, muitas vezes por coisas que nem vão acontecer. Esta é a questão. Nesse mesmo trecho, se você continuar lendo, ele também diz, olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então dentro de nós sempre vai ter essa ideia de espírito e carne. O espírito é Deus, a carne somos nós. O espírito ele sempre vai estar pronto para fazer o que tiver que ser feito. Mas a carne precisa de obediência para fazer aquilo que o espírito diz. E muitas vezes nós vivemos vagando como se Deus não tivesse poder simplesmente porque nós não queremos ser obedientes. Na primeira vez que nós podemos sentir dor, nós simplesmente fugimos e fazemos de conta que aquilo não é com a gente. E aí quando aquele que vive do propósito, a gente aprendeu com Jonas. Deus deu um jeito de voltar ele no lugar que ele tinha que estar. Destruiu um barco inteiro, destruiu uma tribulação inteira, causou um monte de problema e teve que ir de novo para o lugar que ele tinha que ir. E às vezes é isso que a gente faz na vida das pessoas, a gente destrói a vida delas, pelo simples fato de querer simplesmente fugir daquilo que Deus determinou para a gente. Mas a questão toda é, quando nós paramos de nos conectar com o que acontece e começamos a nos conectar com Deus, esse sentimento de aconteceu o que eu quero, muito bom, não aconteceu, péssimo, ele some. Por quê? Porque a graça de Deus estar conosco supre tudo isso. E a gente sabe, se não for naquele instante, vai ser em outro instante, e se não for em instante nenhum, é porque não era para acontecer. Até Jesus recorreu a isso. Até Jesus disse, olha, Pai, seja feita a tua vontade. Quantas vezes você já disse para Deus, seja feita a tua vontade? Não, nós queremos dizer para Deus, Deus, faça a minha vontade. Se você não fizer a minha vontade, você não é Deus. E quantas vezes não trocamos de igreja, ou de religião, ou seja lá o que for, para ver se Deus faz aquilo que a gente quer, na hora que a gente quer e do jeito que a gente quer. Porque essa ideia de seja feita a sua vontade só serve para Jesus, para nós não. Não, a vontade de Deus não. Deus tem que fazer a minha vontade. E não é assim que as coisas funcionam. Mas a partir do instante que eu respeito a vontade de Deus, ótimo, que eu começo a ter uma vida de obediência, de temor, de respeito. Lá em 2 João 1, versículo 3, a palavra diz assim, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. A partir do instante que Deus ele está presente na minha vida, que eu vivo uma vida de comunhão com Cristo, que eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar da minha vida, que tudo que eu vou fazer, eu penso no que Deus iria pensar, que eu começo a ler a palavra de Deus, que eu mudo as músicas que eu escuto e começo a ouvir louvor, começo a ver pregação na televisão, me afasto daquela velha vida. Qual sentimento eu começo a ter? Eu estou vivendo na mesma vida que eu vivia, tenho os mesmos amigos, tenho o mesmo trabalho, tenho a mesma família e é o mesmo roteiro. E era aquele lugar que nunca me fez satisfeito. Porque quem não sabe o valor das coisas que tem, é a mesma coisa que tivesse nada. Deus deixa muito bem claro, na minha presença você vai ter graça, na minha presença
a minha misericórdia vai atuar na sua vida e você vai sentir paz. E deixa muito bem claro que isso parte de Deus e de Jesus. Nesse instante, na minha vida, eu vou viver a verdade e eu vou sentir amor. E às vezes na nossa cabeça fica aquele velho equívoco que amor são feitos de pessoas. Ai, ame como se não tivesse amanhã. Ai, que gostoso. Amor é um sentimento que indica a presença de Deus. Ponto. Ponto. Isso é amor. E toda vez que você cuidar de alguém, toda vez que você zelar por alguém sem interesse, toda vez que você fizer caridade, toda vez que você fizer o bem, o sentimento que você sente é de amor, porque Deus está com você, fazendo através da tua vida que outras pessoas possam sentir o seu cuidado. Deus está se manifestando através de você. Só que para que Ele possa te usar, é preciso dizer a verdade. Porque o pai da mentira nós conhecemos quem é. E aí, a gente sempre vive aquela ideia, que eu acho muito legal, diga-se de passagem, de pessoas que vivem dizendo que as pessoas têm inveja dela, né? Que fizeram macumba para ela, que as pessoas estão perseguindo ela e fica aquela ideia de ter o mundo inteiro preocupado com a vida de uma pessoa que é incapaz de fazer bem para alguém. Meu, o diabo ele tem inveja de quem é bom, ele quer perseguir quem é bom, quem é dele tá lá no bolo. O sofrimento que você passa é de quem você serve, ó, deixei muito claro aqui através de palavras. Se você servir a Deus, se você fizer aquilo que Deus quer, se você aceitar aquilo que Deus quer, Deus conosco, sentimento de paz, graça, amor. Quer dizer que em volta de você vai estar uma vida maravilhosa, tudo dando certo? Não, mas no fim o bem sempre vence. E você vai chegar lá com graça. Jesus não passou pela crucificação? Passou todo o sofrimento, toda a humilhação, toda a traição, todo o abandono, todo o esquecimento. Passou por tudo que tinha que passar. Mas hoje nós lembramos de tudo isso que ele passou e entregamos a nossa vida por amor a Cristo, por tudo que ele fez por nós. Porque se não fosse esse sacrifício, o que seria do mundo? O que seria de nós? Cada nação inventou um Deus diferente para se chamar de seu. Tinha Deus que eles sacrificavam pessoas, ofereciam pessoas para acalmar a ira de Deus. Cara, tem sentido isso? Você pegar um filho teu e matar ele oferecendo a Deus para que você tivesse uma colheita boa? Cara, é que às vezes a gente não tem discernimento para entender o que é isso. Quando você conseguir ler a Bíblia e se colocar no lugar daquela pessoa e tentar visualizar o que está acontecendo, você vai ver quanta coisa aconteceu. Que às vezes numa simples frase nós não conseguimos. Mas quando Deus está conosco, ainda que o mal planeje contra a nossa vida, ele não vai conseguir. Lá em Isaías 8, versículo 10, a palavra diz assim: mesmo que vocês criem estratégia, elas serão frustradas. Mesmo que façam planos, não terão sucesso, pois Deus está conosco. Quando Isaías está dizendo vocês, ele está dizendo do povo que queria dominar Israel, das nações que guerreavam contra. Então, ó, mesmo que vocês, nações que estão à minha volta, mesmo que vocês, ou invejosos de plantão, mesmo que vocês, ou endemoniados que passam, mesmo em vocês que não sabem o que é amar, não adianta, vocês vão se frustrar, não adianta vir contra mim, porque aqui é Deus que está junto. Você não está conversando com um Zé qualquer. Aqui não é aquelas mulherzinhas que vocês estão acostumados, aqui é uma serva de Deus, aqui é um homem de Deus. Então na minha vida você não vai vir sambar não, você não vai vir me usar não. Principalmente no pretexto de falar que isso é amor. Nós temos que tratar com educação as pessoas, nós temos que primeiro também nos valorizar, não permitir por medo. Quantas vezes você não viveu por medo alguma coisa? Temos que ser bons exemplos para os nossos amigos, para os filhos, para os familiares.
As pessoas precisam acreditar em nós e naquilo que a gente vive. Se Deus estiver conosco, eu não vou temer mal algum. Se Deus estiver conosco, nós vamos passar por onde tiver que passar. E o que tiver que acontecer, vai acontecer. Então se prepara. Jesus, antes de ser crucificado, orou. E você, antes de ser crucificado, está procurando alguém para desabafar. Está procurando alguém para ficar falando e reclamando. Como se isso fosse evitar. Por que Jesus não foi lá conversar com Pedro? Então, Pedro, sabe o que é? Meu pai mandou me crucificar, Pedro. Oh, coitado de mim, Pedro. Não sei o que eu vou fazer. Jesus foi orar. Jesus foi orar. Não foi pedir conselho. Ele pediu para os amigos vigiarem, mas ele foi orar. E quantas vezes você não pede para alguém que deveria estar vigiando, ficar orando ou dando conselho para você? Sabe, começa a fazer as coisas do jeito que Jesus fazia. E eu duvido que daqui 1 mês, 2, 3 meses você não vai escrever num comentário, Deus abençoou a minha vida. Por quê? Porque eu fiz e eu fui obediente. Eu abri mão de mim mesmo e fiz aquilo que ele quis. Eu duvido, porque eu já vi isso diversas vezes. Se hoje eu anuncio o Evangelho do Senhor, é porque eu creio na mensagem que eu falo. Porque todos os dias, você levantar 4 horas da manhã, ficar procurando o versículo e olhando uma mensagem, para a maior parte das pessoas, nem sei quem ouve, nem conheço. Se isso não é uma prova de amor, eu não sei o que é. Você muitas vezes não consegue dar 10 minutos para olhar na cara do teu filho, para olhar na cara do teu marido ou para teu amigo, porque você está ocupado olhando o teu celular. É um tempinho que eu tenho para mim. Eu acordo antes, para gastar um tempão com pessoas que eu nem sei quem são. Mas uma coisa eu tenho certeza, que elas vão fazer parte do reino de Deus. E essa terra que a gente vive caída vai começar a acender luz para todo lado. Vai começar a ter gente que prega o evangelho por amor e não por dinheiro. Que seguem a Cristo e não a igreja, não a doutrina e não a placa. Que vão mostrar o bom nome do Senhor por amor à mensagem, por amor a Deus, por amor, não por outra coisa, por amor. Não por interesse, não porque aquilo Deus pode nos dar, mas por amor. Para que as pessoas possam sentir que existe amor. O amor de muitos podem ter esfriado, mas o nosso não. O nosso não. E através da nossa vida, outras pessoas vão ver que é bom servir esse Deus. É bom, Deus é bom. Amém? Que o Espírito Santo abra a tua cabeça, purifique o teu coração, que ele te dê entendimento, obediência e que ele te faça aceitar que a vontade de Deus sempre vai prevalecer sobre a sua. Que não adianta desabafar com os outros. Quer desabafar? Ora e conversa com Deus. Que os teus amigos, eles não são obrigados a te suportar e a te sustentar no momento da sua crucificação. Mas Deus não vai faltar para você em momento nenhum, enquanto você continuar confiando e acreditando. Que Deus abençoe cada um de vocês. A paz de Cristo.